Boa noite. O feriadão da Semana Santa movimentou as estradas da região. Nas rodovias estaduais, o número de ocorrências aumentou. Nas estradas federais, houve redução no número de ocorrências. Muita gente pegou a estrada neste feriadão. Nas rodovias estaduais da região, o fluxo de veículos aumentou cerca de 40%. Muito significativa, nós podemos aí até de forma quase que precisa trazer uma estatística de torno de 40% de veículos que transitaram nesse período, se comparado com a rotina diária de trânsito de veículos aqui nesse trecho. O número de notificações também foi alto este ano. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, durante o feriado, 570 veículos foram abordados. Foram feitas 199 autuações. Em 2015 foram 80. Este ano o número de veículos retidos também aumentou, 51 no total. 3 no ano passado. 35 pessoas tiveram os documentos recolhidos. Em 2015 foram 17. Neste feriado foram registrados 5 acidentes. Uma pessoa morreu. O acidente foi no início da tarde de ontem, envolvendo uma moto e um carro de passeio na BA 142, trecho entre Barra da Estiva e Ituaçu. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, Luziane Carvalho de Souza, de 16 anos, estava na garupa da moto e morreu no local. Outras 2 pessoas tiveram ferimentos leves. Segundo este capitão da Polícia Rodoviária Estadual, este ano a fiscalização foi mais rígida. Isso demonstra que estamos intensificando a fiscalização, tanto nos postos quanto em locais de forma itinerante, com o TOR, que é o Tático Ostensivo Rodoviário. Nós estamos fazendo atuações nas vicinais, em todo o trecho da BA e das BRs, que nós também, por delegação, temos a competência de fiscalização. Já nas rodovias federais da região, pelo contrário, o número de ocorrências diminuiu este ano, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Neste feriado foram registrados 2 acidentes, 4 a menos do que no ano passado, quando foram registrados 6 acidentes. Este ano, uma pessoa ficou ferida. No ano passado, foram 2. Nos 2 anos, não foram registradas mortes nas rodovias federais. Fruto do esforço conjunto da Polícia Rodoviária Federal, junto com os demais órgãos de trânsito e fruto também da conscientização do cidadão. Durante todo o ano a gente vem fazendo campanhas educativas e temos visto isso redundar em bons resultados durante as operações. A Polícia Rodoviária Federal também recuperou 2 carros roubados e apreendeu 1 quilo de crack. 4 pessoas foram detidas. As maiores autuações neste feriado foram por excesso de velocidade. E depois do feriado prolongado, muita gente voltou à rotina de trabalho e de compromissos. Para pagar as contas, foi preciso enfrentar filas nas agências bancárias e casas lotéricas de Vitória da Conquista. Segunda-feira, depois de um feriado e com o tempo fechado, aí já viu, né? O corpo parece que ainda não acordou. A vontade era de estender mais um dia de descanso. Vontade de ficar mais na cama, mas tem que trabalhar, né? Mas teve gente que voltou no pique. Bem mais disposto, né, para trabalhar. A segunda foi dia de voltar à rotina e de colocar a vida em dia. Nas agências bancárias, movimento intenso, logo pela manhã. Eu tinha uns compromissos logo de manhã e eu preferi logo vir depositar um dinheirinho e tirar também para depositar em outra conta para pagar as contas, né? Vim fazer um saquezinho, né, para fazer a correria do dia a dia. E a segunda-feira foi dia também de pagar as contas. E as lotéricas ficaram assim, com filas logo pela manhã. Pior para quem já estava com a conta atrasada. Caso de Milton. É correria, né? Muitas coisas a fazer e acaba deixando sem fazer as obrigações, né? Tem que pagar juros, né? É o jeito, né? O juro. Isso não é dispensável. O Fórum João Mangabeira também voltou à normalidade. Dona Valéria veio logo cedo tirar a segunda via da certidão de nascimento da filha. E conseguiu? Não, tá fechada. Mas depois de se informar lá dentro, ficou sabendo que veio no local errado. Porque mudou daqui já é no outro setor, ao lado do posto. Para Braulio, é hora de correr atrás do prejuízo. Com o feriado, as corridas de táxi caíram cerca de 60%. A gente tem que correr atrás para recuperar o tempo perdido, porque nesse feriado o povo viaja bastante, então cai drasticamente o número de corridas. Há cerca de 8 meses, nós estamos acompanhando o caso de uma criança que precisa de uma cirurgia para corrigir um problema na perna. O procedimento já foi marcado algumas vezes, mas não foi realizado. Daniel já tenta caminhar, mas olha só a dificuldade.
Ele não consegue apoiar o pé no chão. A cicatriz na perna mostra onde está o problema, que nós já estamos acompanhando há cerca de 8 meses. Daniel Santos Nery Carmo, de 1 ano e meio, tinha 2 meses quando foi internado no Hospital Geral de Vitória da Conquista com bronquiolite. Mas um medicamento administrado fora da veia da criança deixou a perna com essa cicatriz colada no osso. Por isso, a perninha não se desenvolve como deveria. Para corrigir, é necessário tanto uma cirurgia ortopédica como uma cirurgia plástica. O problema é que o procedimento não é feito em Vitória da Conquista. O Hospital Geral encaminhou a família para a Feira de Santana. Eles já foram lá 4 vezes e até agora nada foi feito. Da primeira vez não teve anestesista, da segunda não teve anestesista. Depois, Daniel gripou e não pôde fazer. E aí a gente foi remarcar, não remarcar a cirurgia, porque esperar ele melhorar. Depois a gente foi marcar, não marcou de novo. Pediram para a gente esperar eles ligarem para a gente. Ia ligar quinta-feira passada agora e não ligaram até agora. O pai de Daniel já não sabe o que fazer. O hospital paga apenas as passagens e os custos estão cada vez mais altos para a família. Se a gente almoça, se a gente toma um café, se a gente dorme, tudo por minha conta. E eu lhe falo a verdade. E o custo da viagem fica bem mais caro do que o custo da passagem. Vendo a situação de Daniel em nossos telejornais, 2 médicos aqui de Vitória da Conquista, um cirurgião plástico e um ortopedista se dispuseram a ajudar. Eles dizem que a situação dele é muito complexa e que estão estudando uma forma de realizar as cirurgias que ele precisa aqui na cidade sem nenhum custo para a família. Surgiram esses 2 anjos, né? Tem 2 médicos aqui querendo ajudar a gente. Torcendo para que eles nos ajudem, né? Por meio de nota, o Hospital Estadual da Criança, em Feira de Santana, informou que a cirurgia do menino Daniel Nery Carmo não foi realizada no último dia 3 porque a criança estava resfriada e foi contraindicado fazer o procedimento cirúrgico sob efeito de anestesia. A cirurgia foi agendada para a próxima quinta-feira, caso não surja uma nova cirurgia de urgência. Pelo menos 3 casos do vírus H1N1 foram notificados em Guanambi. Os órgãos de saúde trabalham em situação de alerta. 3 casos suspeitos do vírus H1N1 só este ano em Guanambi. Esses são os dados da vigilância epidemiológica do município, que está acompanhando esses pacientes. Fazemos um monitoramento, tratamento de profilaxia, notificação de todos os contatos desses casos, né, que uma vez confirmados vão ser medicados. Segundo a Vigilância Epidemiológica de Guanambi, o primeiro caso registrado foi de uma gestante que veio de São Paulo. O caso dela se agravou e ela foi transferida para Salvador, onde está internada na UTI. Segundo um exame feito na rede particular, o diagnóstico é de H1N1. Já no Hospital Regional de Guanambi, os números são ainda maiores. Foram 6 casos suspeitos. Os pacientes eram de Iuiú, Carinhanha, Caetité e os outros 3 de Guanambi. 4 deles foram negativos. Ainda assim, não é motivo para se tranquilizar, segundo a coordenadora. A Bahia agora está em alerta para H1N1. Já tem casos confirmados em Salvador e todos os municípios da Bahia estão em alerta por conta que houve uma mudança, né? Geralmente a doença ela acontece mais em maio, né? Maio, junho, que é o período do inverno. E agora tem se notificado na Bahia, em fevereiro, vários casos. O H1N1 é um tipo de vírus da gripe que pode se agravar e até levar à morte. Em 2009, uma epidemia preocupou o país. E os sintomas são muito parecidos com o da gripe comum. O sintoma da H1N1 é um sintoma de gripe, que é febre, dor no corpo, dor de garganta, rinorreia, que é o nariz escorrendo, que é tosse, e aí, daí o paciente pode evoluir para uma forma mais grave que a gente assustou com H1N1. Para evitar a doença, a prevenção é fundamental. Evitar a multidão, locais aglomerados, sempre lavar as mãos com água e sabão e álcool gel, porque você acaba passando a mão na boca, a mão no nariz, e isso você vai acabar fazendo contágio. Outra forma de prevenção é a vacina, que atende alguns públicos-alvo e é distribuída pela Prefeitura. O Ministério preconiza alguns grupos. O que nós já está prestes a acontecer, provavelmente entre os meses de abril e maio, nós vamos estar realizando a campanha de vacina, né, vacinando todos os grupos prioritários, que é os grupos de crianças, gestantes, idosos.
E em Vitória da Conquista, a Secretaria de Saúde informou que foram notificados 4 casos suspeitos de H1N1 esse ano. 2 casos deram negativo e 2 ainda aguardam confirmação. Ainda segundo a Secretaria de Saúde, os resultados devem ficar prontos em 10 dias. Fim de semana cheio de emoções no futebol. O Flamengo de Guanambi perdeu para o Vitória na partida de volta lá em Salvador. E o Vitória da Conquista escapou do rebaixamento ao vencer o Colo-Colo no Lomantão. Vamos ver os gols e alguns lances dessas partidas. Torcedores do Bode e do Tigre se encontraram no estádio Lomanto Júnior em Vitória da Conquista. Tarde dramática para as duas equipes. Um empate bastava para o Vitória da Conquista se manter na elite do futebol baiano. Mas o Bode partiu para cima logo no início e abriu o placar aos 15 minutos nesse belo chute de Thiaguinho. A missão do Colo-Colo ficou ainda mais complicada e o Tigre até que tentou o empate. Mas foi o Vitória da Conquista que chegou ao segundo gol, aos 24 minutos, depois desse ataque envolvente. Tatu 2-0 Bode. O rebaixamento do Colo-Colo ficava cada vez mais perto, mas o Tigre não se entregou sem lutar e no segundo tempo diminuiu o placar com este gol de Darlan. E no fim do jogo, o goleiro do Colo-Colo foi expulso por essa falta fora da área. E ficou assim, Vitória da Conquista na primeira divisão 2 e o Colo-Colo rebaixado 1. E em Salvador, o Flamengo de Guanambi foi encontrar o Vitória na partida de volta. A torcida rubro-negra compareceu para prestigiar o Leão, que tinha reforço na equipe. Um deles, Vitor Ramos, de volta à equipe. Com a vantagem do empate, a torcida do Flamengo de Guanambi veio de longe para torcer pelo time. Mas foi o Vitória que balançou a rede primeiro com Davi. E de novo, o Vitória foi para cima numa bela jogada entre Chiesa, Leandro Domingues e Marinho. Marcelo finalizou 2-0 Vitória. O Flamengo de Guanambi sentiu a pressão, mas no segundo tempo, Marinho passou para Chiesa fazer o terceiro. Fim de jogo, Vitória 3, Flamengo de Guanambi 0. O outro jogo das semifinais do Campeonato Baiano é Vitória e Juazeirense. O time de Juazeiro garantiu vaga ontem contra o Jacobina. Já o rubro-negro, que no sábado venceu o Flamengo de Guanambi, está envolvido em polêmica, porque o zagueiro Vitor Ramos estaria sem condições legais de jogo. A polêmica surgiu depois da estreia de Vitor Ramos no sábado contra o Flamengo de Guanambi. Vitor Ramos pertence ao Monterrey do México. Ele foi emprestado ao Vitória. O nome dele saiu no BID, o boletim informativo da CBF, no dia 18 de março. Mas, segundo o regulamento do Campeonato Baiano, um jogador que vem de uma transferência internacional para jogar no Baianão tem que ter o nome publicado no BID até o dia 16 de março. O Vitória diz que mesmo o empréstimo sendo feito com o time do México, a transferência não foi considerada internacional. A Confederação também considerou uma transferência nacional e, consequentemente, lançou o nome do jogador no BID, dando-lhe, portanto, condição de jogo. O Flamengo de Guanambi entrou hoje na Justiça Desportiva pedindo a anulação do jogo com Vitória, o que garantiria a vaga do time nas semifinais do Baianão. Vamos entrar com a medida cautelar também para a paralisação do campeonato, para que possa apurar os fatos. Realmente, a gente está com o advogado. O que nos passou foi que realmente existe a irregularidade. A Federação Baiana diz que não houve irregularidade na transferência. A CBF encaminhou para a Federação informando que o registro do atleta obedecia a uma transferência nacional. E isso é fato e isso nós temos em documento. Uma boa noite para você.